Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Na nossa última teleaula, nós aprendemos como classificar os animais segundo seus hábitos alimentares. Se comem plantas, são herbívoros, se comem animais, são carnívoros, e se comem as duas coisas, são onívoros. Lembra? Na teleaula de hoje, nós vamos aprender como classificar os animais observando o modo como eles vivem. Nessa teleaula, você vai conhecer alguns animais que vivem em grupos. Vai ver que no grupo das galinhas, a líder é a mais agressiva. Vai ver também que os leões vivem em grupos familiares, que existe muita cooperação entre eles. E vai conhecer ainda uma das sociedades mais perfeitas da natureza, um formigueiro. A nossa teleaula está começando agora. Oi, gente, desculpa o atraso, viu? Mas hoje o meu dia começou com a maior confusão. A Rita, minha irmã, me ligou muito nervosa, sabe? Tudo por causa da Rosa, minha prima, que foi passar uns dias lá no sítio dela. É? O que ela aprontou, hein? Eu não acredito o que ela fez. Ela fez canja da galinha preferida da minha irmã. Quando a Rita ficou sabendo, foi um bate-boca feio. Ô, Roberto, essa história está muito enrolada. Fica calmo e conta a história direito. Bom, a Rosa, minha prima, foi passar uns dias lá no sítio da Rita, minha irmã. Ela adora cuidar das galinhas. Aí, todos os dias, ela chamava as galinhas para dar comida. Era a maior confusão. Todas as galinhas queriam comer ao mesmo tempo. Daí a Rosa percebeu que uma galinha sempre chegava antes das outras. Ia comendo tudo que encontrava pela frente e distribuindo bicadas em todas as outras galinhas que também tentavam pegar a comida. A Rosa ficou com pena das galinhas machucadas. Sei lá, achou que podia dar bicheira, daí não teve dúvida. Escolheu a galinha que a minha irmã cuida desde pintinho pra canja. Quer dizer então que a tua prima Rosa acabou papando a galinha preferida da Rita? A Rosa e a família toda, olha. A própria Rita mandou 2 pratos de canja, mas você sabia que era a galinha dela. Nossa! Mas olha, viver em grupo não é nada fácil, não. Até entre a gente, né? Acontece tanta briga entre irmãos, parentes, não é verdade? É, colegas de trabalho. Que dirá entre os animais, né? O pior é que não adiantou nada, viu? Apareceu uma outra galinha que tá dando bicada nas outras. Ah, mas é isso mesmo. Olha, quer ver? As galinhas, como as outras espécies de animais, elas vivem em grupos. Todo grupo precisa ter um líder. Nas galinhas, a líder é a mais corajosa, a mais forte, a mais agressiva, que bica todas as outras. Essa liderança é conquistada através de muitas disputas e muitas bicadas. As vencedoras vão alcançando os mais altos níveis na hierarquia do galinheiro. Ah, então por isso, dias depois, tinha outra galinha liderando, bicando todas as outras. É, isso aí. Quando uma galinha líder morre ou perde a liderança quando ela é desafiada, vem outra galinha e toma o posto. Sabe que agora que você tá falando, eu tô me lembrando de uma cena que eu e meu sobrinho vimos lá no zoológico. A gente deu sorte e pegou o pessoal do zoológico alimentando os bichos. Quando o tratador jogava ração, as aves vinham todas agitadas. Nossa, maior confusão. Mas sempre tinha uma na frente que sobressaía do grupo, que bicava todas as outras e comia mais. Olha, eu jamais ia imaginar que essa atitude é sinal de força e liderança. A hierarquia nesses grupos se estabelece na base da disputa. Mas nem todos os animais que vivem em grupo têm uma disputa assim tão intensa. Tem várias espécies onde tem muita cooperação entre os membros do grupo. Os elefantes, as zebras, o leão. Então, o leão, que é o rei dos animais, é um bom exemplo. Eles vivem basicamente em família. Sabe o que você tá falando aí? Eu tô me lembrando que os leões ficam todos juntinhos mesmo. Só que eu não sabia que eles eram todos da mesma família, não. As leoas são geralmente irmãs, primas ou até mesmo mães e filhas. Os machos, sempre em menor número, também são irmãos. O parentesco entre os animais do grupo é grande. Olha só que interessante. Os filhotes dos leões são cuidados por qualquer fêmea do grupo. E às vezes eles são amamentados por uma fêmea que nem seja sua mãe. Ah, não é mãe, mas deve ser uma parente bem próxima, né? Aliás, quem vê aquele bichão daquele tamanho, nem imagina que eles sejam tão generosos entre si, não é? Aqui, ó. Obrigado, Maria. Eles agem em grupo até na hora de caçar. E ao contrário das galinhas, todos os componentes do grupo têm direito à comida, mesmo sem ter participado da caçada. O que mais me surpreende no comportamento de um grupo de leões é a estratégia de caça. Os leões se alimentam de animais bem maiores do que eles. Búfalos, zebras
Evidentemente que o leão é bem menor e dificilmente conseguiria capturar sozinho um búfalo ou uma zebra. Então o que eles fazem? Usam a estratégia de caça em grupo. As leoas rodeiam o bando de búfalos ou zebras e, através de olhares e sinais, avançam juntas, fechando o círculo ao redor da caça. Perseguem o bando até perceberem quem é o mais fraco. Só então dão o bote, derrubando a presa. Seguram a presa até que o leão morda o pescoço do animal, matando o pobre coitado. Só então todo o grupo de leões pode se banquetear. Em termos de organização de grupo, a gente pode dizer que os leões são mais avançados que as galinhas? De certa forma, sim, Roberto, porque essa cooperação acaba ajudando o grupo a sobreviver melhor, né? Nossa, que legal, uma sociedade perfeita. Você está achando a sociedade dos leões perfeita? Imagina quando você conhecer melhor o interior de um formigueiro. Nossa, é difícil a convivência dentro da Peraí, família. deixa eu contar. Imagina só, em pais, irmãos, sogros. Primas. Que dirá num formigueiro que tem milhões de componentes, né, na família? Deve ser a maior confusão, hein? É aí que você se engana. Quer ver? Num formigueiro, cada um tem sua função. E cumpre essa função religiosamente. Tudo funciona perfeitamente. Num formigueiro, todas as formigas são irmãs, filhas de uma única fêmea reprodutora, a rainha. Ela é bem maior do que as outras e só faz uma coisa o dia inteiro: põe ovos. A cada dia, ela põe milhares de ovos. Mas se a rainha põe ovos o dia inteiro, alguém tem que pegar no pesado. As operárias, Maria. Dos ovos colocados pela rainha, a grande maioria deles dá origem às operárias. E são as operárias que vão atrás de alimento, limpam o formigueiro, cuidam dos filhotes e cuidam até da rainha. Enfim, colocam a casa em ordem. Então, durante a vida inteira, elas só trabalham. Isso. E como é que elas escolhem a líder, né? Não, elas não têm líder. Elas já nascem sabendo o que é pra fazer durante a vida inteira delas. Sim, então, ou elas nascem rainha, ou elas nascem uma das milhares e milhares de operários, né? Não, tem rainha, tem operária e ainda tem soldado, que é uma outra categoria. Alguns dos ovos postos pela rainha dão soldados, que têm a função de defender o formigueiro. Para isso, essas formigas possuem até 2 mandíbulas na forma de alicate. Quando o formigueiro começa a ficar numeroso, as operárias escolhem algumas larvas e começam a alimentá-las com uma comida especial. Essas larvas crescem mais e ficam férteis. Quando ficam adultas, se tornam rainhas e saem para o voo nupcial. Os machos seguem as rainhas, as fecundam e as rainhas guardam o esperma por toda a vida, porque nunca mais vai acontecer outra cópula. Ai, que bonito. Quer dizer, então, que as formigas rainhas saem voando, os machos vão atrás para fecundá-las pro resto da vida? Isso. Vocês já comeram içá? Não. Içá. Ah, aqueles insetos bundudos? Isso, então. São as rainhas aladas, quer dizer, com asas, no seu voo nupcial. E como é que nascem as formigas machos? Bom, é assim. Os ovos que forem fecundados pelo esperma do macho, guardados na rainha, podem originar ou operárias ou soldados. Agora, os ovos que não forem fecundados, eles se desenvolvem mesmo sem fecundação e dão origem aos machos. Entenderam porque eu falei que é uma sociedade perfeita? Realmente, em cada subgrupo tem a sua função. Operárias, soldados, a rainha, os machos. Me diz uma coisa, quer dizer então que aquelas formigas bem pretinhas, pequenininhas, que vivem no açucareiro são as operárias? Isso, É? cumprindo sua função. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Olha, presta atenção. Tá. A rainha, as operárias e os soldados têm funções diferentes, né? Então dá pra elas terem o mesmo tamanho, a mesma forma? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Reproduzir, alimentar e defender. São tarefas diferentes demais que exigem certas especialidades. A rainha é maior. As soldados possuem 2 mandíbulas bem afiadas, parecendo um alicate. Já existem muitos tipos de operárias. Operárias para cuidar das larvas, operárias para buscar comida, operárias para limpar o formigueiro, para cuidar da rainha, e elas são diferentes também entre si. Além disso, as operários e os soldados não se reproduzem. Tarefa exclusiva da rainha. Como você viu, essa sociedade de animais é tão organizada que até parece um único indivíduo. As 3 tarefas básicas do ser vivo, a reprodução, a alimentação e a defesa, são realizadas por cada subgrupo do formigueiro. Isso impede que cada componente dessa sociedade consiga viver isoladamente. Só é possível a vida em grupo. Por isso, podemos dizer que essa sociedade de animais é tão organizada que se parece com um único indivíduo.
Oi, você conhece alguma espécie de animal, uma outra espécie, que tem uma sociedade tão organizada quanto essa das formigas? Abelhas, cupins. Você? Alguns tipos de vespas. Bom, depois que eu dou essa aula para meus alunos, aí eu peço para eles fazerem exercício. Vocês podiam fazer exercício, podiam? Vocês querem? Eu topo. Também. Então vamos lá. Olha, então é o seguinte, escrevam aqui nessa folha a diferença entre as organizações sociais das galinhas, dos leões e das formigas. Galinhas, leões e formigas. É isso que a gente falou hoje. E você, telealuno? Não quer tentar também? Vamos lá, é fácil. Acabei. Eu também. Bom, já que vocês acabaram juntos, mulheres primeiro. Tá, ó. As galinhas têm líderes. Isso. Os leões vivem em grupos familiares com alto grau de parentesco. E as formigas são todas irmãs, filhas de uma mesma rainha. Olha, muito bem. Eu escrevi outras coisas. A hierarquia entre as galinhas é na base da agressividade. Entre os leões prevalece a cooperação. Certo. Entre as formigas, a divisão de tarefas. Mas olha só, se vocês fossem meus alunos, teriam tirado 10. E você, telealuno, acertou também? Aposto que sim, mas é sempre bom dar uma revisão, né? Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos que algumas espécies de animais passam a sua vida em grupos. Vimos também que entre as galinhas existe uma hierarquia e que a líder é dominante sobre as demais. Aprendemos também que os leões vivem em grupos familiares com muita cooperação entre eles. E por último, conhecemos um formigueiro, onde todas as formigas são filhas de uma mesma rainha e já nascem sabendo qual a função que vão desempenhar durante toda a vida. Foi uma teleaula animal, vocês não acham? Estudem bastante e até a próxima. Tchau.